Salve, seja bem-vindo. Pois é, já estamos aqui no Planalto Central do país. Nos estúdios da Jovem Pan, aqui no coração do poder de Brasília. Nós falamos aqui de política. Você sabe que a política cuida de tudo, né? Da sua casa, da sua família. É por isso que falamos de política e de pessoas que fazem aqui as entranhas da política. Hoje, aqui, o senador Cleitinho, o senador Cleitinho é de Minas Gerais, do Republicanos, e chegou aqui na política para oxigenar. Não é um político tradicional, senador da República, que traz aqui o cheiro de povo para Brasília. Senador, seja muito bem-vindo. Vai ser uma conversa boa hoje aqui. Isso que eu falei de trazer para a política, trazer para as instituições, esse dia a dia, isso é importante, né? Com certeza. Às vezes é porque eu sempre falo isso. Eu sempre falei que eu ia trazer o Senado para perto do povo. Se você perguntar à população brasileira em quem que eles votaram em senadores há 2 anos atrás, a maioria não vai nem lembrar. A maioria das vezes, quando vota um senador, é até por uma indicação. A gente não sabe nem o que é senador. Então, o que eu fui fazer é isso, é trazer o Senado para perto da população brasileira. Eu acho que eu venho fazendo isso muito bem feito. E é um Você pode ver que o meu gabinete ali está sempre lotado, sabe? Os corredores lá do Senado, lá, todo mundo que trabalha lá me conhece. Então, assim, o dever de fazer isso, de trazer o Senado para perto da população brasileira, eu fiz, inclusive, com as minhas propostas, que meus projetos são todos em favor da população. E há um estranhamento ali no... Tem dia que eu sou até barrado, porque a forma que eu entro lá, que não é uma forma tradicional, e às vezes tem um rodízio de funcionários que trabalham lá, às vezes não sabe que eu sou senador, você não pode entrar aqui não, porque tem o elevador privativo e tem o outro elevador lá, você não pode entrar aqui não. Aí eu falei, não, mas aí alguém tem que falar, alguém lá atrás, fala assim, ele é senador também, pode deixar ele entrar, aqui pode entrar. E o que o senhor responde? Eu falei assim, não, sou senador. Sou senador. Estou senador. Eu vou contar uma história para o senhor aqui, que você vê que reação diferente. Heloísa Helena, ela foi eleita senadora da República, né? E ela também usava uns trajes assim, fora dessa concepção, como o senhor, que não usa um terno nem tão tradicional, né? E ela sempre aquele cabelo amarrado para trás, uma camiseta branca de linho e calça jeans e um tênis que, enfim, era o traje dela. Aí ela foi barrada na porta do Senado Federal. E aí ela se identificou, não, eu sou senadora. Aí o segurança, que é policial, né, legislativo, falou, desculpa, senadora, é porque eu não vi que a senhora era senadora. E ela respondeu, olha, você está barrando porque eu estou parecendo uma filha do povo. Porque eu estou vendo você deixando passar várias pessoas aí que estão bem vestidas, de terno e tal, e me barrou. Quer dizer, foi o jeito dela. Talvez seja isso também. É a mesma se estivesse de terno... Só muda porque ela é mulher e eu sou homem. Mas se estivesse de terno, gravata chique e tal, entrava normalmente, né? Teve uma vez que eu estava de carona até com o ex-presidente Bolsonaro e ele foi me deixar na porta do Senado. Aí ele olhou para mim assim, eu estava de camisa de time, vocês vão te barrar lá. Eu falei, não vai não, presidente, vai te barrar. A hora que eu parei e fui entrar, o que aconteceu? Ele ficou lá esperando eu entrar para ver se eu ia entrar com o carro parado. Aí eles pegaram e me barraram, eu olhei para trás e fez assim, ó, tá vendo? Falei que te barrar. Isso te anima ou isso acho que eu só não deixei de ser o que eu sou. Claro que lá dentro do plenário a gente tem que ter, né, todo um ritual, né, o terno e gravata, que eu vou respeitar isso, mas de fora, o Cleitinho que sempre foi, eu estou sendo o que eu sempre fui, não vou mudar. E tem alguns pontos ali, Cleitinho, que há uma divergência na direita e no bloco de oposição sobre o seu apoio a certas pautas e votações no Congresso Nacional, né? Vamos lá então, vamos falar de uma pauta aqui que eu defendi, que eu quero quem tiver aqui, a população brasileira me acompanhando agora, vai me dar razão ou não. O princípio da administração pública, Zé, é a questão da transparência. Aí a população brasileira paga imposto rigorosamente em dia para poder voltar para a população brasileira. Aí tem as emendas. Aí as emendas que vieram ano passado veio com o nome de emenda PIX. Aí a única coisa que o Flávio Dino estava pedindo é transparência nessas emendas. Eu simplesmente peguei e apoiei o Flávio Dino. Não votei no Flávio Dino, fiz campanha contra para ele não ser ministro do STF, só que nessa ação dele, nessa decisão dele, eu apoiei, porque é mais que justo. O dinheiro é público, cabe a cada senador, ou deputado federal, ou deputado estadual, que tem também, mas ele estava questionando, era, né, dos senadores, deputados federais, transparência. É dinheiro do povo que volta para o povo. Então, se é mais que justo qualquer senador ou deputado apoiar o Flávio Dino nessa ação. Quem não deve, não teme. É simples. Todas as vezes que tiver isso, eu tenho que me posicionar a favor de transparência.
Tudo na vida pública tem que ser transparente. É engraçado que eu vi essa mesma versão de um deputado do Maranhão, que é aliado de José Sarney ali, e ele derrotou o Sarney lá no Maranhão, né? O Flávio Dino, né? E esse aliado de Sarney, ou seja, adversário de Flávio Dino, dizendo, gente, a gente tem que admitir que ele está fazendo uma posição correta em exigir o óbvio, que é a transparência. A transparência, um dinheiro que é público, não é nosso. Eu vou ser sincero com você. Muitas das vezes, na época do Bolsonaro, acabou que o Congresso foi tomando um pouco do orçamento e deixando na mão do Congresso mesmo, dos deputados federais e senadores. Está acontecendo a mesma coisa agora com o atual presidente, com Lula. Não é essa a função do Congresso Nacional. A função nossa, legislativa, é fiscalizar e legislar. A função do Executivo é o orçamento, é executar. Cabe a nós fiscalizar esse orçamento. Está invertendo. Né? Está invertendo. Quer deixar o dinheiro na mão dos parlamentares para poder executar. Não. Quem tem que executar é o Executivo. E cabe a nós fiscalizar. Essa é a minha função. Eu já tenho isso como Deus quando eu entrei como senador. Senador, representante do meu estado de Minas Gerais, e a atribuição de fiscalizar e legislar. É o que eu tenho que fazer. Então, Flávio Dino, nessa decisão e nessa ação que ele está fazendo, ele está extremamente correto. E espero que tudo seja transparente. E quem estiver fazendo coisa errada com emenda, que pague por isso. Pois é, e tem essa questão também, né? Porque no Congresso Nacional, a tentativa de negociação é sobre a liberação dessas emendas que estão aí presas, né? Mas nos bastidores é o seguinte, é a continuidade do orçamento secreto, ou seja, sem a transparência. E vão cobrar aí os pecados passados. Com certeza. Mas isso vai bater na muita gente que julgou o Congresso. Bolsonaro naquela época do governo dele, falando que a gente tem que ser justo, falando, orçamento secreto, isso é culpa... Não, a culpa não era do Bolsonaro. Acaba que o Executivo fica refém do Congresso. Porque faz dificuldade para vender facilidade. Pô, você quer essa pauta para ser aprovada? Você quer uma reforma da Previdência para ser aprovada? Quanto que o Congresso vai ganhar para poder aprovar a reforma da Previdência? Agora, isso na época do Bolsonaro. Agora na reforma tributária. Quanto que o Congresso vai ganhar para a gente poder aprovar a reforma tributária? É dessa forma que se faz política? A vida inteira foi, eu não faço. Pois é, e nesse raciocínio também, entre pautas e debates, existe uma situação muito, vamos dizer assim, ali fio da navalha. Porque o senhor é um liberal, defende uma economia aberta, liberal. E recentemente o senhor entrou em umas polêmicas sobre as praças de pedágio. Sim. O senhor apoiou aqui em Paracatu, né, a estrada de Minas, um desvio para evitar o pagamento de um pedágio. E o senhor enfrentou problemas com a agência, né? Não, eu quero mandar a agência falar com ela, que eu estou à disposição aqui, a agência, que dia 10 que vai começar essas praças de pedágio, voltar a funcionar novamente, eu estarei lá com o prefeito para a gente mostrar esse desvio para a população, porque a questão das praças de pedágio, que é o que eu quero te falar, que eu te falei aqui nos bastidores, é a forma que faz o contrato. A população fica sabendo a transparência, porque a hora que você faz uma praça de pedágio, aí você consulta a população se ela quer. Como é que vai ser feita essa praça de pedágio? Qual que é o investimento que vai ser? Quanto que vai pagar de tarifa? Uma cidade igual essa região que eu estou falando pode chegar a pagar R$18. A população aguenta pagar R$18? Faz todo porque dia. O que acontece? É muito simples para o político, talvez a população não sabe disso. Eu gosto sempre de esfregar isso na cara da população brasileira no bom sentido, tá, gente? De falar o seguinte, nenhum político, deputado, federal, senador, sabe o que acontece com eles quando eles passam na praça de pedágio? Até tem que passar lá, tem que pagar. Mas sabe o que acontece depois? Eu posso ser indenizado. Sim. Então, assim, a verdade é que o político não paga. É muito fácil. E a maioria dos políticos anda de helicóptero, de avião, nem pega estrada. Então, para o político, quem paga essa conta é a população. Aí eu fico vendo algumas pessoas me criticando de ter feito isso, falando assim, que é isso do Cleitinho lá, abrir um desvio para a população? Eu estou defendendo o povo. Eu nunca vi isso na minha vida, alguém criticar isso, de um político estar lá defendendo a população. Eu estou do lado da população, não estou do lado de empresa, não. Uma empresa que nem daqui não é francesa. Mas não é fraudar? Desviar de uma praça... Fraudado é cobrar R$18, meu amigo. Mas... Fraudado é a falta de transparência, de perguntar à população da região, falar assim, vocês querem uma praça de pedágio aqui? Fraudado, sabe o que é? É colocar lá R$18, não tem uma duplicação, não tem um investimento numa estrada dessa. A população ainda pagar pedágio, ainda entrar no buraco. Isso para mim que é fraudado. Isso é uma afronta à população mineira e brasileira, esse tipo de praça de pedágio. E é o seguinte, o contrato todo ano tem que aumentar. O ano que vem não está 18 mais não, está 20. O justo seria o reduzir o preço ou dispensar o pagamento de pessoas do município.
Que imagina quem tem que ir todo... O justo é plebiscito para mim. Se eu fosse um dia um presidente, um governador, que eu fosse negociar qualquer tipo de... Eu ia conversar com a população. Vem cá, você da região aqui, vocês não estão satisfeitos com a estrada, não. Eu não consigo agora, sozinho, o governo, ou o governo federal, poder investir agora para dar uma estrada melhor para vocês. A forma que tem agora é a privatização. Vocês concordam? A gente concorda, então vem cá, você que é associação, você, toda a população, vocês vão sentar junto comigo aqui para a gente poder ver o que a forma melhor que é para poder servir vocês aqui. Quanto que é o valor? Não é R$4, não, R$4 está caro, então é 3. O que a empresa de contrapartida vai dar? Ela vai investir primeiro para depois colocar uma praça de pedágio? Porque a maioria das vezes, sabe o que eles fazem? Eles colocam essa porcaria de praça de pedágio, fala que vai investir, igual lá na minha região. Até hoje não tem nada duplicado, não tem nada investido. Se não fosse para eu lá na época de deputado bater na mesa lá e fazer a empresa investir na minha região, não tinha investido até hoje. Então faz hora com a cara do povo ainda. Então se um dia eu fosse do executivo, fosse um governador presidente, eu ia conversar com o povo primeiro. Vocês querem? Não. Então eu vou dar um jeito de melhorar essa estrada aqui. Mas infelizmente vai ser no tempo que vocês querem não. Vocês vão precisar ter paciência. Agora se vocês aceitam a praça de pedágio aqui, nós vamos sentar e fazer da forma que é para vocês, não para a empresa. Se ela não quiser, mala para ela. É a que vai embora. Senador, o senhor é a favor ou contra a privatização das estradas e, obviamente, as praças de pedágio? Dessas formas que está, eu sou contra. Porque, inclusive, esse trecho que o senhor foi lá, ele foi devolvido, né? Ele foi privatizado e depois devolvido. Significa que a empresa não ganhou tanto dinheiro assim. Ah, você acha que não? Não sei por que devolveu. Quem que devolve alguma coisa que está ganhando dinheiro? Ah, você acha que não ganhou não, Zé? Claro que ganhou. Às vezes a maneira que estava agora não queria. Abriu agora essa concessão nova, ganhou essa empresa francesa aí, que agora vai lá nessa região aí, R$18. A população. E outra coisa, eu estou aqui porque eu fui eleito pelo povo. Quem me colocou aqui foi o povo. Se o povo está falando que não quer, eu vou defender o que o povo quer. O povo não quer. O povo não aceita. Eu tenho que ouvir o povo, não tem que ouvir a empresa, não. Mas essa estrada melhorou daqui para Belo Horizonte, né? Você não vai lá, você nem passa lá. Eu passo, viu? Eu também passo. Não melhorou nada, não. Tem nada de duplicação, não tem nada. Não, tem algumas duplicações. Não melhorou nada, não. Porque eu ando muito de carro, viu? Eu também. Eu, para vir para Brasília aqui, eu pego lá de Divinópolis, lá e pego esse trecho aqui e vem chegando até aqui. Eu também até Belo Horizonte. Várias vezes. Mas, olha, deixa eu falar uma história aqui, essa disputa do senhor com a agência reguladora. No governo Fernando Henrique, no início das privatizações, houve a criação das agências reguladoras, que seriam defesa do consumidor. Peraí, só estou interrompendo, é isso que eu queria falar. Agências reguladoras que seriam a favor de defender a população. Isso. Que dia que essas agências reguladoras defenderam? Nunca. Deixa eu complementar então, tá vendo? Então acabou o assunto. Não acabou não. Acabou. É muito mais... Peraí, vocês vieram para poder defender a população. Você acabou de falar que nunca defendeu, para que serve essas porcarias? Para defender o interesse dos outros, não do povo. Mas a situação é muito mais grave. Deixa eu só complementar. Então, qual era a história? O Estado cuidava de tudo. Houve a privatização do setor de telecomunicações, do setor elétrico, água, estradas, aeroportos, e foram criando as agências reguladoras que seriam ali o meio de campo defender o consumidor. E o que aconteceu? Elas foram cooptadas pelos empresários. Essa briga e essa agência reguladora foi atrás do Cleitinho porque as empresas acionaram as agências que defenderiam o consumidor. Isso. Veja bem. Isso aí mesmo. Quando tem roubo de ônibus, assalto de ônibus, a NTT não vai lá falar, olha, eu vou pagar aqui o que roubaram ou exigir das empresas, né? E além disso, não tem fiscalização. Se as agências funcionassem, não teria tido aquela tragédia de Brumadinho, por exemplo. Concordo plenamente. E aí? Fazer o que com as agências? Que elas consomem dinheiro público? Tem muitas agências que eu já falei, o Estado tem que ser menor. Tinha que acabar com elas aí. Se o que ela foi feita, ela não faz, para que sentido que faz continuar com isso? Nenhum. Mas ela São faz várias. o contrário, elas foram cooptadas, e não é um fenômeno brasileiro, isso é internacional. Essas agências são cooptadas pelos empresários. Mas é que está uma forma política de fazer, e outra coisa que acontece também, que acaba que muitas dessas agências virando cabide de emprego. Então o que acontece? Aí começa a negociação política. Cabidão de começa a negociação política. Lá nessa agência tal tem tantos cargos partido. Se você me apoiar, você pode colocar coloca um bando de negro incompetente que não sabe de nada e fica lá só mamando na teta do povo. E aí, quando precisa dessas agências realmente defender o povo, elas não estão defendendo o povo. Elas estão defendendo a interferência dessas empresas, desse pessoal que você está falando, e do governo. E o que acontece que é o pior para mim? Porque a parte política que o povo tem que entender isso. Você acha que um presidente quer falar que vai ter um aumento de energia?
Você acha que um governador quer falar que vai ter um aumento de água? Quem que falou? Foi a agência reguladora. Mas no fundo, quem que autorizou? O político. É só para fazer hora com a cara do povo. Acorda a população brasileira. Você tem que pagar essas agências para que o político não fale, para as agências falar para o político que está te ferrando. Isso é um afronto, é murro na cara do povo todo dia. E eu venho escancarando isso, para algumas pessoas eu sou doido. Eu sou maluco, eu sou doido. Mas daqui uns anos aqui eles vão ver que o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Foi igual fez com o Enéas. Você sabe que tem no Senado e na Câmara vários projetos para regulamentar, ou seja, redefinir as agências reguladoras, inclusive um projeto da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, né? Para dar mais... para dar mais dinheiro para as agências e proibir a possibilidade de segurar o orçamento. Para se ter uma ideia do poder dessas agências, e os diretores são aprovados no Senado Federal. Mas o senhor fala muito bem aí sobre a história dessa relação do cidadão diante de um Estado muito grande. Inchado, um Estado grande. Improdutivo, né, Zé? Quando o pior de tudo é isso. Do Estado, Deus que... até para pagar a conta. Você vai lá para pedir um extrato para pagar alguma dívida... Uma burocracia danada. E o cara te olha e diz, o que você está fazendo aqui? Veio me atrapalhar, né? Então, às vezes o cara está assistindo lá, usando o celular e tal. Mas o que fazer? Eu acho que no governo Bolsonaro houve uma tentativa de colocar o Estado digital. Sim. Cada vez mais digital, porque tem mais transparência e mais facilidade. Mas esses cercadinhos, como falou o Paulo Guedes, isso rende dinheiro. É porque vou te dar um exemplo, onde você falou dessa questão de rende dinheiro, lá em Minas Gerais, de uma taxa de licenciamento, que hoje você faz ela totalmente online. O que o Estado quer no fundo mesmo e o governo? Arrecadar. Só que hoje, como tudo está, né? A tecnologia veio, esse papel moeda que você tinha que parar numa blitz e mostrar o seu carro lá que é papel, você tinha que pegar você pagava, lá em Minas Gerais era R$130 para o Estado te mandar isso. Só que hoje você faz online, o Estado não tem prestação de serviço nenhum nisso, é zero. Cobra-se? Zero. Cobrava 130. Eu era deputado estadual, peguei, denunciei e fiz um projeto de lei para acabar com isso, que eu mostrei, eu provei, falei aqui, você faz online. Você mostra no seu telefone, você pega o seu telefone, você para numa blitz, você mostra, né, essa questão. Aí o que aconteceu? Aprovou o projeto e foi para a sanção do governador, que no caso era o Romeu Zema. O Zema ainda pegou e falou assim, não, o projeto Cleitinho é bom, mas não tem como zerar 130. Vamos deixar mais R$30 aqui, porque tem ainda uma prestação de serviço do Detran. Mentira, não tem prestação nenhuma, mas é porque é o que você disse, precisa arrecadar mais. O governo não pode deixar de arrecadar. Só que isso é um roubo legalizado, porque não tem mais prestação de serviço nenhuma. Hoje o próprio cidadão mineiro, e não é só em Minas não, isso é no Brasil inteiro, qualquer estado tem isso. E continua cobrando essa taxa de licenciamento. Ainda lá eu consegui. Eu tirei, eu não esqueço desses dias, O secretário de governo, ó, que foi e ser aprovado no segundo turno, ele me ligou. Falou, Cleitinho, você está sendo irresponsável. Você está tirando 2 bilhões do caixa do Estado. Muita grana. 2 bilhões do caixa do Estado. Eu peguei e falei assim, eu estou tirando 2 bilhões do caixa do Estado e estou colocando 2 bilhões no bolso da população. Eu vou prosseguir. E manda o governador sancionar. São vários pontos. Um deles, que eu acho absurdo, senador, é o preço de se tirar uma autorização para dirigir. Porque o carro foi uma invenção que não servia para nada, era um brinquedinho nas mãos de poderosos, de gente, um brinquedo. Aí ele começou a atrapalhar o meio de transporte, as carroças, falaram, vamos regulamentar. Aí criou proibido de estacionar, mão em contramão, autorização para dirigir e esse tanto de imposto em cima de carro, né? Tá, hoje o veículo é carro, né? Mas veja bem, o Detran já existe, tem os funcionários do Detran, que pelo menos aqui em Brasília tem um salário bom, né? Cada estado definiu o seu salário, né? E cobra caríssimo para uma carteira de motorista. E uma carteira de moto. Isso faz com que empurre muita gente para a ilegalidade. Com certeza. No interior não tem como tirar a carteira de motorista pelo preço. Hoje o preço de uma carteira de motorista é de quase R$3.000. Aí eu te falo, um trabalhador... porque tem uma motinha. Não, e quem começa a querer tirar a carteira é aquele que está com 18 anos. Que tem um sonho de tirar a carteira dele poder dirigir. Aí um rapaz de 18 anos, você que seja, o pai seja mais folgado, a mãe seja que está bancando isso para ele. Um rapaz de 18 anos ele tem condição de tirar? Zero.
Zé não tem nem trabalho. Empurra o rapaz para informalidade. Ele não tem nem trabalho. Não, ele não tem nenhuma moto. E outra coisa, as autoescolas, o que acontece? Que você é obrigado a passar na questão das autoescolas também, e aí eu já conversei com vários proprietários das autoescolas, tem várias taxas, que a hora que chega no preço final, que vira esse valor aí. As pessoas tem pior de tudo é isso. Que é o preço da autoescola e não é o preço da autoescola. É porque a autoescola tem essas taxas para poder pagar para o Estado, que tem quem paga de verdade mesmo. Pelo menos a primeira carteira deveria ser de graça, do Estado, do município, né? Até carteira de identidade de escola para poder fazer, ué. Então, assim, tudo é para arrecadar. Aí eu faço uma pergunta para quem está vendo aqui. E a prestação de serviço do Estado ou do governo? O que você tem de retorno? E multa, Cleitinho? Multa, você viu um projeto de um deputado do PT que está querendo fazer, que é o carro que for mais velho... um carro que for mais velho mesmo, pagar um valor de multa mais barato, e o que for um carro mais novo, pagar mais caro. Mas eu não concordo, porque não é o carro que é responsável pela multa, é o infrator. Aí. Então eu vou te dar um exemplo. Eu e você tá numa festa. Aí eu pego, tem lá um Palio. Eu vou no Palio. E você vai no Corolla, que é um carro mais caro. Aí a gente faz o mesmo acidente lá, o mesmo crime no trânsito. Aí porque o Palio é um carro mais velho, eu tenho que pagar uma multa mais barata? Se o seu crime for o mesmo que eu fiz? Mas a multa é diferente de crime, né? Não, mas olha o pensamento. Não, a multa tem que ser para o infrator. Isso. Não é pelo carro. Então, assim, tem várias situações de multas. A gente não pode aqui também falar, não, que tem muita gente irresponsável que pega carro mesmo. Então, falar também que não pode ter multa, não. Mas tem várias situações. Tem gente que tem... Município, você tem noção, que eles põem radares em estratégia para a pessoa não ver mesmo, para ferrar o cara. Virou faturamento. Isso. Então, assim, o meu irmão mesmo que virou prefeito... Já me disseram que é a CPMF dos municípios. Então, o meu irmão virou prefeito, tinha uma lá na nossa cidade, lá, olha a loucura. Tinha uma desses radares e não tinha nem, tipo assim, não sei, a distância daqui, um pouco mais daqui, um sinal. Então não precisava desse radar, e o radar escondido. Então muita gente passava e... Aí o meu irmão acabou de assumir lá como prefeito, falou, sobe lá e tira esse radar. Deixa esse radar aí não, já tem um sinal para que esse radar? Olha que loucura. Ele foi lá e tirou o radar. Então só mostra que existe essas práticas para poder ferrar com o povo mesmo. Porque na verdade a multa ela tem que ser educativa, né? Ela não pode ser arrecadatória. A arrecadação é outra história que a gente já falou. Eu fiz um projeto de lei lá dentro do Senado, lá, Zé, que no caso esses guardas de trânsito, né? Lá na minha cidade chama CETRANS. Guarda de trânsito, eles podem só orientar, eles não podem multar, não. Porque eles criam muito esses guardas, né? Lá na minha cidade tem, em outras cidades do Brasil tem também, e que eles possam ser mais para educar, para orientar, e não para multar. Um dos assuntos que mais chamam a atenção aí no debate político, e foi um grande palco agora nas eleições municipais, é a segurança pública, né? A segurança está em crise, nós estamos numa epidemia de insegurança pública, a violência chegou nos pequenos municípios, né? E parece que aqui em Brasília há um distanciamento da realidade. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está querendo fazer, Cleitinho, mudanças aí, né, no cumprimento de penas e até reduzir penas. Uma contramão, não? Aqui no Brasil, parece que o crime ser bandido compensa mais de você ser trabalhador e pagar imposto, ser o cidadão do bem. Você pode estar falando da própria CNJ e está vindo a tal de pena justa, com algumas propostas. Pena justa que me refiro. Pena justa com a parceria entre CNJ, o STF e o Ministério da Justiça. Cota para preso, no concurso público. Poder ter mutirão para poder... Reeducando. Receber também um benefício também de tipo um auxílio para um preso. O cara deve pensar o seguinte, é melhor, eu estou ganhando um salário mínimo, fazendo uma escala de 6 por 1. Moendo de trabalhar. Recebe 1.300. Porque não é o valor líquido mesmo, não é R$1.500. Matando de trabalhar. Né? É melhor eu ele roubar, matar alguém e ficar preso. O benefício é melhor do que eu trabalhar. A forma que esse pessoal, a justiça está fazendo, com todo respeito a vossas excelências, vocês estão querendo mostrar que o crime compensa. E o crime não tem que compensar. Tem que parar de passar a mão na cabeça de vagabundo, de malandro. O cara que sair de casa, tem que sair de casa pensando o seguinte, eu tenho a perder. O problema é que hoje é sair de casa falando assim, eu não tenho nada a perder. Isso precisa acabar urgentemente. É assim que muda a lei. É parar de passar a mão na cabeça. Bandido é bandido e ponto, acabou. Não tem que passar a mão na cabeça.
A hora que esses caras saírem de casa e saber que, para eles, vão ter pena de ficar presos no mínimo 15, 20 anos e não vai ter benefício dentro da cadeia, os caras vão pensar 5 vezes para cometer um crime aqui no Brasil. Mas da forma que tá, igual o CNJ querendo lançar essa pena justa aí, que pena justa? Cometer o crime é bandido e ponto, acabou, tem que estar na cadeia, não tem que passar a mão na cabeça, não. É auxílio disso, auxílio daquilo para bandido. Proibindo revista vexatória. Isso, acaba com isso tudo. Não tem que ter benefício dentro da cadeia, não. A revista vexatória, ela é vexatória demais. E não deve existir. Nem a revista, nem a vexatória. Acho um absurdo essa história de visita íntima para preso, enquanto alguns soltos aí não têm direito a... Eles não têm dinheiro nem para motel, coitado. Visita íntima, doidos, né? Eu vi, senador, uma vez o deputado Arnaldo Ferizak, que já se foi, levou para a tribuna da Câmara dos Deputados e leu o menu de uma penitenciária em São Paulo. Aí tem o café da manhã com pão e manteiga, café com leite, aí no meio da manhã tem mais um cafezinho, depois tem o almoço, aí ele lê o menu, né? Bife a rolê, não sei o que, na segunda, feijoada, quinta, rabada, não sei o que. Aí depois no meio da tarde tem um café também com um pão, à noite tem um jantar e depois, antes de dormir, tem outro lanche. E ele lendo assim, não é possível. Mas é a realidade das penitenciárias. Não, eu vou te dar outra realidade, Zé. Mas um menu desse... Não, eu vou te dar uma realidade das penitenciárias que mostra que o fracasso que está a segurança pública no Brasil. A gente aprovou um projeto de lei lá agora que a escola hoje não pode o aluno levar mais telefone, né? Sim. O Lula sancionou essa lei. Eu acho que, eu vou falar por mim, há 20 anos atrás e 25 que eu estudava, eu não tinha telefone. Tá, ok. Quer dizer, dentro de sala de aula agora não pode telefone. Mas dentro dos presídios continua telefone. Aonde que o Estado hoje não consegue ser eficiente para tirar telefone de bandido dentro da cadeia? Os caras estão lá rindo da cara do povo ainda. Capaz que tá vendo essa entrevista minha e rindo da cara da gente que é rindo aqui. Você está entendendo? Então, assim, consegue tirar da escola, mas dentro do presídio não consegue tirar. Seria, para mim, até mais fácil se a gente tivesse pulso firme com bandido, com vagabundo, que não tem. Aí vem um tal de direitos humanos, fala de direitos humanos. Direitos humanos é para humano direito, não é para vagabundo, não. Eu assisti um deputado federal, no exercício do mandato, tirou uma foto com o Tiririca e falou assim, eu vou mandar para o meu filho lá em Bangu. O filho dele está preso em Bangu. Vai mandar uma foto com o Tiririca. Entendeu? Consegue tirar da sala de aula, mas não consegue tirar dentro da cadeia. Pois é, mas na realidade, isso aí é dos governadores, né? No estado de Goiás, o Caiado disse que não existe isso lá não. Mas enfim, há uma diferença de tratamento em cada estado. E para dominar a segurança pública, o principal ponto é dominar os presídios, os governos, o governo tem a rede federal, que é uma novidade, né? Penitenciária federal, mas tem as estaduais, né? Não conseguem dominar as cadeias. E as facções estão dominando até a economia do país. A gente vê aí que estão lavando dinheiro em vários lugares. Não só a economia, né? Até a política, se não tomar cuidado. Então, enquanto a gente não tiver essa independência e não tiver milícia e não tiver político interferindo, não tendo parceria com essa bandidagem danada, aí sim a gente consegue mudar. Mas o que eu quero te falar, Zé, eu não estou falando que eu sou o Salvador, não, que Salvador foi só Jesus Cristo, e eu não estou aqui para falar que eu sou o melhor ser humano do mundo, não, que eu sou pecador como qualquer outro. Mas quem dera se tivesse mais pleitinhos dentro do Congresso Nacional. Porque eu falo para vocês aqui, gente, não posso ter um português maravilhoso, não posso ter um conhecimento técnico maravilhoso, mas eu tenho coragem e não tenho rabo preso com ninguém. Eu só tenho com a minha consciência e com a mão de Deus. E com o povo que me colocou aqui. Com o resto eu não tenho nada. Então, para mim, o que não me falta é coragem. Você vê esse crescimento das facções criminosas? Já me deram aqui notícias de que elas estão invadindo o interior, inclusive. Sim, com certeza. A tendência que a gente está vendo aqui, a gente não pode tampar o sol com a peneira, não é piorar. Por isso tem que ter pulso firme. E é a política. Porque quem faz leis aqui somos nós. Igual você falou, é o Estado com os governadores. Não tem que ter medo, não. Tem que ir desde que não tenha rabo preso. O crime está mudando. A gente fica sabendo, eu não tenho prova não, mas a gente escuta isso até pela imprensa, que os caras patrocinam até campanha. Você vai esperar o quê desse país aqui? Você está na política até mais tempo do que eu. Quando um cara patrocina uma campanha de um candidato, a conta chega, ele cobra. Não é de graça não. Não é de graça não, meu irmão.
Você está entendendo o que eu quero dizer? Então como é que muda um país desse aqui? Se numa campanha que você está lá elegendo pessoas para te representar, tem facção patrocinando político. Se falar uma coisa dessa é uma coisa normal. Pois é, eu me referi ao senador Cleitinho aqui como incomodador. A política precisa disso, precisa desses espetos, né, senador? Não resolve, não decide, porque a maioria vota contra, mas é muito importante esse papel. Não, mas o que eu falo, eu cheguei agora. Tem gente que está na política aí que até antes da Constituição é deputado, é senador, então assim, eu cheguei agora. Então você não muda um país, não muda uma postura política do dia para a noite, não. É com o tempo. E que apareça mais. É o que eu estou falando, às vezes, essa forma minha até incomoda algumas pessoas. Esse cara é barulhento, esse cara, às vezes, tem gente que está vendo aqui agora que não identifica. É pela forma tradicional de sempre ver a política. De ver um cara engomado aqui de terno e gravata, bonitinho, falando arrumadinho, falando de saúde, segurança e educação, que nós não tenha nada de saúde, segurança e educação. Quando vem um cara igual esse aqui, aí rotula de barulho, de doido, mas às vezes o tempo vai mostrar. Daqui a um tempo mostra. Eu vou repetir, fez isso muito com o Enéas. Muito bem. Sabe o que fez também? Com o Clodovil. Clodovil. Eu sempre falo uma coisa, o Enéas para mim é de inteligência, de conhecimento. E o Clodovil de sabedoria. E de verdade. Falava o que era. É o Cleitinho de coragem. Então pega o Enéas com muita inteligência e conhecimento, o Clodovil com sabedoria e o Cleitinho com coragem. Põe esses três aí. Pena que os dois já não tá mais com a gente aqui, né? Muito bem. Foi muito bom. Eu queria agradecer a você que está aqui acompanhando esta participação do senador Cleitinho de Minas Gerais. Muito obrigado. Fiquem bem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.